Bom dia, turma. Eu vou falar um pouquinho sobre a primeira e a segunda lei de Ohm. Bom, na atividade anterior eu pedi para vocês pesquisarem, estudarem e assistir os vídeos sobre corrente elétrica. Então, corrente elétrica já vai entrar em eletrodinâmica. Então, o que significa tudo isso? Eu tenho uma corrente de elétrons em movimento. Então, eletrodinâmica, elétrons em movimento. Então, a corrente elétrica é um fluxo de elétrons e vai em determinado sentido. Então, isso define a nossa corrente elétrica. Vale ressaltar que a unidade de medida da corrente elétrica é o amperes, tá? Então, a unidade de medida da corrente elétrica é o amperes. Como se calcula a corrente elétrica? Então, a corrente elétrica vai representar pelo Izinho minúsculo e vai ser a quantidade de carga elétrica dividido pelo tempo. Então, num determinado material, passa uma certa quantidade de carga em determinado tempo. Eu consigo calcular a corrente elétrica. Lembrando que a carga é sempre em coulomb, o tempo em segundos, e aí a nossa corrente elétrica é em amperes. E assim como as demais unidades, o amperes também tem submúltiplos. O miliampere, que é 10 elevado a menos 3 vezes menor que o amperes, ou 1000 vezes menor. O micro, que é 1 milhão de vezes menor. O nano, o pico. Então, tem vários submúltiplos do ampere. E aí, um dos efeitos que eu pedi para vocês pesquisarem era o efeito térmico da corrente elétrica. O que é um efeito térmico? É a geração de calor, onde nós observamos que há geração de calor. Quando a gente vai tomar banho, que liga o chuveiro, quando a gente vai secar o cabelo, fazer uma chapinha, passar uma roupa, tá? É um exemplo de efeito térmico. Esse efeito térmico, ele também é chamado de efeito Joule. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês mais para frente o que é esse efeito Joule. Quem é o responsável pelo efeito Joule é a nossa resistência elétrica. E aí eu vou definir ela na primeira lei de Ohm. Quem foi esse Ohm? É o sobrenome do físico que desenvolveu toda essa pesquisa aí dos resistores, da resistividade, da resistência, tá? Então, o que são resistores? São eles responsáveis pelo efeito Joule. Então, resistor, pela própria palavra já fala, a intenção é resistir à passagem da corrente elétrica. Resistores, ou resistir, limitar a passagem da corrente elétrica no determinado material. Os resistores são componentes de circuitos elétricos que possuem a finalidade de limitar a corrente elétrica e também gerar calor. Então, eles são responsáveis pelo efeito Joule. Uns exemplos aqui de resistores: filamento de uma lâmpada, é um resistor. E isso que eu falei, a principal função, acompanha a setinha aqui, a principal função aí do resistor é limitar a passagem da corrente elétrica. E nesse local onde ele limita a passagem da corrente elétrica, acontece o choque dos elétrons com a parede do material, com os átomos aqui, da parede do material. Esse choque, essa colisão vai gerar muita agitação dessas moléculas. E aí, quando eu tenho agitação de moléculas, eu tenho o que? Eu tenho geração de calor. Então, a outra função do resistor é a geração de calor, que é chamado de efeito Joule. O símbolo do resistor, esse zigue-zague, é o mais conhecido. Os exemplos: a lâmpada, o chuveiro, o ferro elétrico. E aqui está explicando o que eu falei do efeito Joule. A limitação da corrente elétrica feita pelos resistores ocorre pela transformação de energia elétrica em calor, em energia térmica. Quando os elétrons em movimento chocam-se com os átomos que formam o material do condutor, esse atrito ele vai gerar calor. E aí esse fenômeno é denominado efeito Joule ou Joule. Nós temos alguns exemplos. Esse daqui é a resistência do ferro de passar roupa. E a primeira lei de Ohm vai me falar como que eu vou calcular essa resistência elétrica de um resistor. Lembrando que nós podemos associar vários resistores.
Se você, por exemplo, pegar o pisca-pisca da árvore de Natal, tem várias lâmpadas, né? É uma associação de resistores, o pisca-pisca. Então, por enquanto, nós vamos estudar só um resistor. Então, por exemplo, aqui no nosso ferro, tem apenas uma resistência ali. Como que eu vou calcular a resistência desse resistor? Então, eu vou pegar a diferença de potencial que é gerado, DDP, tensão, tá? É medido em volts, e vou dividir pela corrente elétrica que passa nesse resistor. Então, DDP dividido por intensidade da corrente elétrica. Então, novamente, a minha DDP ela é medida em volts, minha corrente elétrica é medida em amperes, e aí nós temos uma nova unidade internacional aí, ó, que é o ohm. O ohm é representado por essa ferradurinha. Então, resistência nós medimos em ohms. Então, a primeira lei me fala o seguinte, eu consigo calcular a resistência utilizando a corrente elétrica e a DDP. A segunda lei já vai me falar que eu consigo calcular essa resistência dependendo de quanto o material é resistivo. O que é isso? A resistência ela vai depender do material. Então, esse Pzinho aqui, ó, ele é uma constante. É uma constante de resistividade. E ela vai depender do material e da sua temperatura. Então, por exemplo, se você tiver um resistor de níquel, de cromo, tá? Resistividades são diferentes, tá? Alguns materiais resistem mais à passagem da corrente elétrica e outros menos, certo? E aí, como que eu vou calcular essa resistência? É a minha resistividade vezes a largura, o comprimento desse condutor, dividido pela área de secção transversal. O que é isso? Você pega o condutor, faz um corte. É a área de secção transversal. Então, a segunda lei de Ohm vai me falar o quê? Que eu vou calcular essa resistência e ela vai depender do material. E aí, cada material, ele resiste de um modo diferente à passagem da corrente elétrica. Então, aqui nós temos vários exemplos, na verdade. Uns materiais, vocês podem ver, a resistividade é muito maior, ó, por exemplo, o carbono, do que outros materiais, o aço, por exemplo. Então, a resistência da passagem da corrente elétrica é maior. Então, aqui a explicação da primeira e da segunda lei de Ohm.